Olá! Está no ar o programa Impressões, aqui no canal oficial da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo e Sindigraf São Paulo. Compartilhar informações com credibilidade sempre será o nosso foco aqui na TV Abigraf. E hoje o programa dará ênfase com uma participação muito especial. Ele é diretor comercial e marketing da Macron, diretor do grupo empresarial de embalagens da Abigraf. Começa agora o encontro com ele, Felipe Salles. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Kelly. Um prazer ter você. Ele é graduado em administração com ênfase em marketing, pós-graduado em gestão inovadora da indústria gráfica e em finanças e com especialização em gestão da inovação. Profissional que está há mais de 15 anos na área de marketing e vendas. Queremos conhecer a sua jornada. Conte pra gente. Vamos lá. Obrigado pelo convite. É muito importante esse programa de vocês, programa nosso, né, da TV Abigraf. Eu acho que essa questão da informação, dessa maneira como que a gente está passando a informação, é muito legal e o público está gostando bastante. Falar um pouco de mim, eu comecei no mercado automobilístico, não comecei na indústria gráfica, por incrível que pareça, mas a indústria gráfica já estava no meu sangue. Familiar, o negócio é familiar, a Macron é uma empresa familiar, então, como já estava predestinado, a gente sempre fala que eu fui por livre e espontânea pressão. Brincadeiras à parte, eu fui porque eu quis, é um mercado extremamente desafiador. Eu comecei no automobilístico e desde 2009 eu já estou na indústria gráfica full time e com grandes desafios nesse mercado aí de embalagens. Incrível. E hoje a Macron é tida como uma referência, né, no setor de embalagens, por sua confiabilidade, know-how, atuando com excelência em setores como farmacêutico, cosmético e alimentício. Com a atuação de destaque, né, no setor farmacêutico, quais são os grandes desafios, principalmente neste ano? Legal. A Macron hoje ela trabalha em diversos segmentos, mas a nossa identidade, o nosso core business continua sendo o farmacêutico. Desde a década de 80, a Macron é uma indústria de 74 anos, a gente foi fundado pelo meu bisavô em 1948 e a gente trabalha com o mercado de embalagens desde a década de 80, com foco nesse segmento farmacêutico, onde a qualidade, o controle de processos é muito importante. Então a gente tem maneiras de administração com GMP, com ISO 9001, ISO 14001 e controle do fluxo de processos que são importantes para entregar a melhor qualidade e o melhor produto para o segmento farmacêutico. Esse segmento ele teve um grande desafio nesse ano de 2020, 2021 por causa do Covid. O Covid mudou a dinâmica do setor. A dinâmica do setor ficou completamente alterada. Por quê? A gente não sabia mais qual cesta, qual medicamento que ia ser necessário. Todo medicamento foi destinado para o hospitalar, então os hospitais eram cheios em 2020 e 2021 e as pessoas ficavam mais em casa e não tinham contato com outras pessoas. Então gripes e outras doenças que eram comuns acabaram não existindo. Então foi um ano que não foi muito acelerado. A gente começou a acelerar de novo no final de 2021, segmento farmacêutico, no final de 2021 e agora começo de 2022. Excelente, como bem colocado, né? Há 74 anos de atividade de mercado. E no Brasil é muito difícil encontrar empresas, né, que chegam à quarta geração e com a vitalidade da Macron. Como aconteceu essa sucessão, né, dessa trajetória como principal executivo, gestor, e qual é a importância da família dentro, né, dessa concepção empresarial? Legal, eu acho que a família é essencial, a família que traz os valores e os princípios para a empresa. E eu acho que qualquer empresa, independentemente se continua sendo familiar, né, porque eu acho que toda empresa na sua fundação um dia foi familiar, ela tem que definir o propósito e os valores. E eu acho que a família é essencial para a gente definir esse propósito e valores que devem ser seguidos e permeados por toda a organização. A Macron hoje eu estou no processo de sucessão,
ainda não assumi integralmente a operação da Macro, a gente tem uma diretoria compartilhada, então somos em 3 diretores, mas estamos no processo, a gente, com a idade, né, meu pai e minha tia já têm mais idade, eles já estão no processo de desconexão da empresa. Eu acho que isso vai perdurar ainda por mais uns 3 a 5 anos e eu estou me preparando para assumir a empresa integralmente. A gente já está fazendo qualificação dos profissionais e tendo uma equipe muito bem preparada para me auxiliar nessa jornada. Excelente. E os constantes investimentos em inovação e tecnologia garantem sempre modernidade e eficiência no seu parque gráfico, o que assegura que as embalagens produzidas, elas atendem às exigências e especificações de cada cliente. E como funciona a gestão da equipe? Né? Com essa exigência de mercado, qual o foco na equipe? Eu acho que a indústria gráfica ela vem se modernizando há muito tempo aqui no Brasil. Então, eu acho que, no geral, as indústrias têm uma grande quantidade de equipamentos modernos e um processo muito evoluído. Mas o brasileiro ainda peca na qualificação dos profissionais. A gente trabalha muito forte nisso e a gente acredita que na indústria, para a gente alcançar a indústria 4.0, que é o que a gente sempre luta na automação dos processos, conseguir ser mais rápido, mais eficiente, a gente precisa da qualificação do profissional. Não é só equipamento. Então a Macro investe muito em treinamento. A gente está com um projeto muito grande de Lean Manufacturing na empresa para melhorar os processos, para dar mais autonomia para os processos e para as pessoas, para garantir maior eficiência na produção, redução de custos produtivos para melhorar cada vez mais os nossos resultados, que é o grande desafio que a gente tem. Exatamente. E Felipe, quais as tendências, né, e os desafios do grupo empresarial do setor de embalagens nessa gestão da Abigraf? E também eu já vou aproveitar com uma outra pergunta. Qual é, né, se tem alguma prioridade nessa gestão? O grande desafio que a gente vem vendo nesse ano de 2022 do setor de embalagens é a disponibilidade de matérias-primas. Eu acho que a gente está num processo de recessão de disponibilidade, então a gente tem um regime de cotas de matéria-prima. Então a gente tem uma dificuldade de ter a disponibilidade do papel cartão, principalmente, isso é mundial, não é só no Brasil. A gente teve Covid, a gente teve a guerra na Ucrânia, que prejudicou bastante a disponibilidade de matéria-prima, pensando mundialmente por causa do gás lá na Europa. E a gente vem driblando esse processo, principalmente porque o ano de 2022, falando do segmento farmacêutico, que é onde eu estou mais incluído, e muitas outras gráficas também trabalham para fornecer para esse segmento, a gente teve um incremento de volume muito importante nesse primeiro semestre de 2022. Por quê? A indústria farmacêutica estava segurando muito a produção porque não sabia qual ia ser a realidade do mercado farmacêutico de um pós-Covid, de uma volta a uma normalidade. Então, as distribuidoras estavam sem estoques, as farmácias não tinham estoques e continuam sem estoque. Então, esse incremento, se a gente for pegar dados do IMS Health, que avalia o setor farmacêutico, comparar 2021, primeiro semestre, com o primeiro semestre de 2022, a gente já tem um crescimento de 10%. E a gente tem esse problema de recessão de matéria-prima. Então, a gente vê essa grande dificuldade de visibilidade para um futuro na disponibilidade do papel cartão. Agora, falando dos grandes desafios do grupo de embalagem, pensando na Abigraf, eu acho que a Abigraf é um suporte para a gente trazer os anseios desse grupo, e aonde é o grupo que eu lidero, a gente traz os anseios, as vontades, as necessidades, para a gente como instituição, como associação, procurar pleitos juntos com o governo, trazer treinamentos para a capacitação dos colaboradores, também é um ponto importante. E eu acho que a
a priorização da minha gestão aqui é a união do setor. Porque, como tudo, a gente viu que ficou no virtual, a gente ficou no remoto. E teve um distanciamento muito grande também das indústrias gráficas com a associação. E a associação é o suporte, é o que a gente consegue ter o material para evoluir no nosso segmento. E para finalizarmos a nossa conversa aqui no programa Impressões, como você enxerga o setor gráfico de embalagens e essa visão de futuro? Qual que é a sua visão? A minha visão, o setor gráfico de embalagens é um setor que cresce. Apesar de ser um setor muito disputado e cada vez mais a gente vê um incremento, um aumento de players nesse setor, um aumento de quantidade de gráficas que querem atuar nesse setor, ele é um setor que tem um futuro promissor. Por quê? Porque ele tem um futuro promissor. A gente vê, principalmente falando do papel cartão, tá? Que é um segmento que eu atuo. A gente vê a substituição do plástico muito evidente no mercado. Então, a gente vê uma mudança da embalagem plástica para a embalagem de papel cartão. E o consumo, a população mundial cresce. Então, o consumo de alimentos também cresce, o consumo de medicamentos cresce. Então, a gente vê que ele é um mercado promissor, mas também desafiador. Por que desafiador? Porque a gente tem uma grande quantidade de indústrias gráficas que trabalham nesse segmento e também a gente está vendo a disponibilidade de matérias-primas, que está sendo um grande desafio do gráfico nesse ano. Olha, muito obrigada por sua participação. Foi uma honra, uma alegria tê-lo aqui com tanta informação, né, para quem está nos acompanhando e com certeza vai compartilhar esse conteúdo que serve para muitas pessoas. Muito obrigado, Kelly. É um prazer falar contigo e espero muito sucesso para essas nossas entrevistas aqui da TV Abigraf. Sim, sim. Se você gostou do conteúdo, já se inscreveu no canal aqui da TV Abigraf? Como não, gente? Aproveite para ativar aí o sininho para ficar dentro de todos os conteúdos e, claro, esperamos aqui o seu comentário para assim nos conectarmos cada vez mais. O programa Impressões fica por aqui e espero por você no próximo episódio. Até mais!